Olá, pessoal, que alegria ter cada um de vocês aqui mais uma vez no nosso curso de Teologia Sistemática na matéria da Rama-Teologia do Instituto Por Dentro da Bíblia. Eu sou a Kelly Tederich e eu serei a sua mediadora, a sua guia nessa jornada de conhecimento, não só hoje, mas também nas próximas aulas. Mas antes de nós mergulharmos fundo sobre este assunto aqui hoje, eu quero fazer aquele pedido muito especial que faz toda a diferença. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, clique aqui no botão abaixo, se inscreva agora mesmo, ative aí as notificações para você não perder nenhuma aula e compartilhe esse conteúdo para o máximo de pessoas que você puder. Quem sabe uma palavra dessas não transforma a vida de alguém, não é mesmo? É claro, deixe também aqui o seu comentário abaixo, a sua participação é o combustível para nos ajudar a espalhar essa mensagem tão importante para tantas pessoas. Então, bora lá para a nossa aula? Bom, meu querido, minha querida, é um prazer imenso ter você por perto. Nós estamos começando aqui um novo e fascinante módulo, dando sequência às nossas disciplinas de teologia sistemática. E hoje nós vamos desvendar um termo que para alguns pode soar um pouco complexo, mas que na realidade é a base de tudo o que nós acreditamos. Vamos falar da ramartiologia. Olha, não se assuste com o nome. Ramartiologia é um jeito acadêmico de falar sobre doutrina do pecado, ou no bom português, é o nosso mergulho profundo para entender tudo sobre o que chamamos de erro, ou falha, ou pecado, em todos os aspectos e, claro, sempre com base nas Sagradas Escrituras. Mas a pergunta é, por que é tão crucial estudar sobre o pecado? E eu te explico. Essa é uma das matérias mais importantes da teologia sistemática. E você sabe por quê? Porque a forma como a gente compreende o pecado, o que ele é e como ele age, de onde ele veio, vai influenciar diretamente a nossa compreensão sobre uma das doutrinas mais importantes dentro da teologia sistemática, que é a doutrina da salvação. Então, pense comigo uma analogia bem simples. Imagine que o pecado é uma doença. E para você dar valor ao tratamento, você primeiro precisa o quê? Entender a grandiosidade de ser curado. Então, primeiro você precisa entender a gravidade da doença, não é mesmo? É exatamente isso. É essencial que a gente compreenda o que é pecado e quais são as suas consequências na história da humanidade e em toda a criação. Só assim a gente consegue de verdade enxergar a magnitude da salvação que Jesus Cristo nos ofereceu lá na cruz do Calvário. E o Evangelho, essa boa notícia que tanto falamos, é que Cristo morreu por nós. Ele se entregou para nos salvar. Mas a pergunta que não quer calar é: nos salvou de quê? E aí está o ponto-chave. A boa notícia do Evangelho vem para solucionar uma má notícia que a humanidade enfrenta até os dias de hoje. E essa má notícia tem tudo a ver com a ramatologia, que infelizmente todos pecaram, estão afastados de Deus e por conta disso estão condenados. Então a boa notícia do Evangelho entra em cena justamente para resolver esse problema gigantesco que a má notícia nos trouxe. Por isso que para entender a profundidade do amor e da obra de Deus, nós precisamos, antes de tudo, compreender a dimensão do nosso problema. Combinado? Então vamos transformar esse conteúdo em uma aula super clara, daquelas que a gente entende do começo ao fim, sem perder nada? Pois muito bem, pessoal. Para esta nossa primeira aula, eu quero que a gente saia daqui com 3 ideias bem claras na cabeça. A primeira dela, sobre o que é o pecado. Nós vamos entender o conceito dessa palavra. Depois, nós vamos entender de onde ele veio, ou seja, qual é a sua origem. E terceiro, como ele se manifesta em nós, ou seja, a sua natureza. Esses são os nossos grandes objetivos para hoje. Então, vocês estão preparados? Então, vamos lá. Primeira coisa, o conceito do pecado. O que é essa tal ramatiologia? Quando a gente olha para a história da humanidade, a história que a Bíblia nos conta, a gente vê que é basicamente a história do ser humano em pé de guerra contra Deus. Sempre foi assim, desde a queda. É o ser humano guerreando, pelejando, brigando contra Deus. É como se o homem estivesse o tempo todo virando as costas para o seu Criador. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê nessa mesma história um Deus que, por puro amor, prepara um plano incrível para trazer o homem de volta para ele. Por isso que, para entender o que é pecado, eu gosto muito de usar uma definição de um estudioso chamado Wayne Grudem. É um dos grandes especialistas dentro da teologia sistemática. Ele diz que pecado é falhar em seguir a lei moral de Deus. Isso inclui não só o que a gente pensa, tipo pensamentos ruins, ou o que a gente faz, tipo roubar, mentir, machucar alguém, mas também a nossa própria maneira de ser, ou seja, a nossa natureza.
Isso é muito forte e é importante a gente entender isso. Ele ainda complementa que pecado não só são aqueles atos óbvios, sabe? Como roubar ou mentir. É também ter atitudes que vão contra Deus, o nosso Criador, espera de nós. Saber fazer o bem e não fazer, isso também é pecado. Então, se você sabe o que é certo, você tem a chance de fazer o bem, mas não faz, você já está pecando. Na raumatologia, nós chamamos isso de pecado por omissão. Agora, tem uma outra visão muito importante de um grande pensador reformado chamado João Calvino. Eu acredito que você já ouviu falar desse cara em algum momento. Ele nos ajuda a ver um lado diferente do pecado. Calvino dizia que pecado não é só o nome para as coisas erradas que fazemos. É antes a direção e a inclinação da nossa própria natureza humana quando ela está caída. E ele ainda arremata: cometemos pecado porque somos pecadores. Gente, isso é muito profundo. Então perceba que pecado, no seu conceito mais amplo, é tanto as coisas que fazemos contra Deus e suas leis, quanto essa inclinação natural que temos para o mal, que vem desde a nossa condição de caídos. Como descreve Calvino, são dois aspectos diferentes, mas que se completam: o que a gente faz e o que a gente é por natureza. Entenderam? Tendo entendido isso, agora nós vamos entrar na segunda parte desse estudo. Qual é a origem do pecado? De onde ele surgiu? Gente, quando lemos em Gênesis, nós vamos ver que Deus terminou de criar o universo e tudo que existe, ele olhou para a sua obra e disse que era muito bom. Vocês vão ver lá em Gênesis 1:31. O muito bom de Deus não significa só que ele achou bonitinho ou agradável. Significa algo muito mais profundo. Quer dizer que era perfeito, era puro, sem nenhum defeito. E aí vem a grande pergunta: se era tudo muito bom, tão perfeito e puro, como o pecado e o mal entraram em cena? A primeira coisa que precisamos ter em mente é: Deus é pura bondade. Sim ou não? Deus é pura bondade. Tudo que vem dele é bom. Essa é a natureza de Deus, é um dos atributos mais importantes de Deus. Por isso o mal, ele não pode ter vindo de Deus, porque Deus não peca e nunca pode ser culpado pelo pecado. Então, quem pecou? Isso é fundamental. Foram as criaturas de Deus, não ele. Primeiro, começou com alguns anjos que pecaram com a queda de Satanás. E em relação à raça humana, o primeiro pecado foi o de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. O ato de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal fez com que eles desobedecessem a Deus. Foi o que ativou o pecado no mundo humano. E daí por diante, todos que nasceram depois de Adão são pecadores. Mas aqui vem uma verdade que nos conforta muito. Esse ato pecaminoso que aconteceu no tempo e no espaço deu início à condição caída do ser humano. Isso não foi surpresa para Deus, vocês sabiam disso? O Senhor não foi pego de surpresa. Ele, na sua presciência, ele já sabia quando o mal entrou no mundo. Então, como podemos ter tanta certeza disso? É o que, em sua soberania absoluta, Deus já tinha todo um plano de redenção pronto antes mesmo de criar o universo. A Bíblia nos mostra isso em vários lugares. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 19 ao 20, diz que o sacrifício de Jesus já estava pré-ordenado desde antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8 também vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Olha que coisa maravilhosa. Deus, na sua soberania, já cuidando de um plano redentor para a humanidade caída. Em Efésios 1:4, nos ensina que fomos escolhidos nele para a salvação antes da criação do mundo. Se a morte de Jesus para salvar os pecadores e a escolha desses pecadores já estavam definidas no plano eterno de Deus, então é óbvio que ele sabia que o pecado entraria na história. Ele sabia que o pecado estragaria Adão e seus descendentes, e sabia disso também antes mesmo de criar Adão e Eva. Então, sim, o pecado teve sua origem em Adão para nós seres humanos, mas esse ato não surpreendeu a Deus. O plano de resgate, a solução para a queda do homem, a boa notícia do Evangelho já estava prontinha antes mesmo de tudo começar. Isso só é possível para Deus, porque ele não é limitado pelo tempo e pelo espaço como nós. Para ele não existe um passado, um presente e um futuro da mesma forma que a gente entende. Então, é difícil para nós compreendermos isso plenamente, porque tudo o que aconteceu existe dentro do tempo e do espaço. Mas a criatura que somos nós não pode controlar o Criador. O tempo e espaço são criação de Deus e nada disso pode controlá-lo. Esse é o nosso Deus das Escrituras. Então vemos que ele já tinha a solução pronta antes mesmo que o problema surgisse cronologicamente na história. Isso não é fantástico? Agora vamos à nossa terceira lição de hoje. Qual é a natureza do pecado? Como que o erro nos afeta? A Bíblia é muito clara quando ela diz que
Todos nós, sem exceção, somos pecadores. Romanos 3:23 é um texto mais conhecido na carta de Paulo aos Romanos. Diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem como fugir dessa verdade. Somos pecadores e essa corrupção moral mora dentro de cada ser humano. E convenhamos, não é nada agradável ouvir isso, mas é a realidade. Geralmente as pessoas, os pensadores, os filósofos, sempre resistem a essa ideia, mas essa é a realidade que as escrituras nos mostram. O homem é mau por natureza. A gente não está caminhando para uma perfeição moral, como alguns evolucionistas pensam. O ser humano não está melhor do que era há 2000 anos atrás. Quando a gente estuda a história, a gente vê que o homem é pecador desde sempre. E o que é mais curioso, nossos avanços na ciência e no conhecimento só nos dão novas formas de cometer os mesmos pecados. A ganância, a luxúria, a imoralidade, a inveja, tudo isso tem novas roupagens e formatos, dependendo da época, mas no fundo são os mesmos pecados que o homem comete desde o início. Eu quero dizer para você que a discussão sobre a natureza do pecado, ela precisa começar com uma diferença bem importante entre pecado, no singular, e pecados, no plural. Isso não é só uma questão de singular e plural, ok? É mais profundo. Pecados, no plural, são os atos errados que a gente comete, como mentir, roubar, fofocar, odiar, são as ações. Agora, pecado no singular se refere à natureza que existe dentro de nós e que produz esses pecados, ou seja, as ações, como se fossem frutos. Lembra do que Calvino disse? Pecamos porque somos pecadores. É como uma laranjeira. Ela não vira laranjeira porque produz laranja. Ela produz laranjas porque já é uma laranjeira. É o que ela é. Pense que o pecado, como natureza, é o motor que está por trás de cada ato pecaminoso que a gente comete. E é por isso que Jesus ensinou que a imoralidade, o homicídio e tantas outras coisas ruins nascem do coração do homem. Olha o que diz Marcos no capítulo 7, nos versículos 20 a 23. Ele diz assim, ó: porque de dentro do coração dos homens é que saem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adúlteros, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, o orgulho, a loucura. Todos esses males vêm de dentro e contaminam a pessoa, viu? Já está lá dentro. E Tiago, em sua carta, nos dá outra luz sobre isso. Lá em Tiago, no capítulo 1, dos versículos 13 ao 15, ele vai dizer que quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Ao contrário, como diz Tiago, cada um é tentado pela sua própria cobiça, que o arrasta e o seduz. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, depois de consumado, gera morte. Então, perceba, o mal já vem de dentro. E essa natureza caída, esse pecado, ou seja, singular, que produz os pecados no plural, é este pecado. É essa condição de caído que nos torna pecadores, mesmo antes de fazermos qualquer coisa errada. Paulo diz, na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 3, que éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. E de onde vem essa característica pecaminosa em nós? Alguns pensam que essa nossa tendência a errar é apenas um resquício da nossa origem animal, mas não é bem assim. Os seres humanos não são apenas violentos ou destrutivos como alguns animais. Nós vamos além. Nós somos moralmente depravados. Nós vamos muito mais além. E é o pecado como natureza que faz isso em nós. Talvez você esteja se perguntando, mas como isso se tornou uma característica humana? Como já falei antes, o pecado começou no Éden, com Adão e Eva. A partir daquele momento, todos os descendentes desse primeiro casal não carregavam mais a imagem perfeita de Deus, mas sim a imagem do Adão estragado pelo pecado. A imagem de Deus no homem não foi totalmente apagada, mas foi modificada, digamos que danificada. Lá em Romanos capítulo 5, nos versículos 12 ao 21, o próprio apóstolo Paulo ele vai explicar que Adão trouxe o pecado para o mundo e o transmitiu a todos os homens. Então preste atenção no versículo 12 do capítulo 5 de Romanos. Ele diz assim, ó, portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, no caso Adão, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos pecaram. Isso é importante nós entendermos, porque não existe ninguém, mas ninguém, sem essa marca chamada pecado. E lá no versículo 18, para a gente concluir essa parte, ele diz assim que, consequentemente, uma só transgressão de Adão resultou em condenação para todos os homens, assim também um só ato de justiça, ou seja, de Cristo, resultou em justificação
que traz a vida a todos os homens. Nós somos responsáveis pelo pecado de Adão de uma forma que talvez não compreendamos, sabia? Mas a Bíblia é clara. Todos nós pecamos nele, quando ele pecou. É como se estivéssemos lá, sabe, representados por ele. Essa, meus amigos, é a péssima notícia. É o maior problema que o ser humano tem para resolver na sua vida. E a única maneira de resolver esse problema é encontrar alguém que é justo, puro, santo, sem pecado, que possa pagar o preço pelos nossos pecados e nos tirar dessa condição. E aí que vem a boa notícia do Evangelho, porque Cristo já fez isso. Ele é esse alguém que é puro e santo. A questão é, e como é que a gente recebe essa justiça de Cristo, essa salvação que vem pelo sacrifício daquele que é perfeito e sem pecado? A Bíblia diz que é por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para a gente fechar nossa aula de hoje, recapitulando, a gente viu o conceito do que é pecado, a gente entendeu a origem do pecado lá no Éden, ou seja, mesmo sabendo o que aconteceria, Deus não é o autor do pecado, nem o responsável por ele. E nós vimos também aqui nessa última aula a natureza do pecado em nós, ou seja, nós somos pecadores por natureza, mesmo antes de cometer um ato pecaminoso, porque em Adão todos pecaram. Então, essa primeira aula foi uma grande introdução a essa disciplina tão fundamental e por isso que na próxima aula nós vamos aprofundar ainda mais, entendendo as implicações e consequências do pecado. Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima aula. Um grande abraço. Até mais.